O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Venham conhecer o Perim Supermercados. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama. Além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionados e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você todo dia. Bem-vindos ao nosso Sorri Assim. Esse programa é feito com muito carinho para você que está aí nos assistindo nessa terça-feira, né? E você pode ter certeza que a gente está trazendo muitos convidados muito especiais para poder a gente estar conversando sobre temas do nosso dia a dia, da nossa vida, né? São temas que às vezes são coisas que acontecem com a gente durante o dia, na nossa vida de infância, na velhice, na juventude. Então a gente está trazendo esses temas. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum assunto que seja importante, que você pegue e manda pra gente, né? Que a gente vai estar aqui fazendo um programa especial para você com essas dúvidas, né? E hoje a gente trouxe a Aline. Bem-vinda, Aline! Obrigada! A Aline já foi convidada nossa, né? O pessoal gostou muito do que a gente estava falando. E hoje a gente trouxe para falar um pouquinho sobre o julho que está entrando, que é o julho laranja, né? Então a gente da parte está fazendo com que os pais e as mães se conscientizem para levar os filhos para serem cuidados, né? Mas fala um pouquinho de você, Aline. Eu sei que o pessoal já te conhece, mas vamos dar uma reforçada. Eu sou psicóloga, né? Sou formada há 12 anos, atuo na área clínica. Sou especialista em saúde mental, em psicanálise. Atualmente sou aluna do programa de mestrado em saúde mental também. Então a gente nunca para de estudar, né? Não são para. 12 anos de formação, são 12 anos estudando. Que vem muita coisa nova, né? Então a gente precisa estar sempre antenado. Sempre atualizado e buscando sempre o melhor, né? Aline, conta pra gente um pouquinho desse seu dia a dia clínico pra gente ter um pouquinho desse contato, dessa visão olhando pra você. Fazendo um pouco de referência à infância, né, tem uma frase da Lia Luft, que é uma escritora que eu gosto bastante, que ela fala que a infância é o chão que a gente pisa durante a vida toda. Né? Então, para a gente entender um pouco até das questões que acontecem na fase adulta, a gente precisa voltar lá na infância, né? Entender o que aconteceu, como ela se desenvolveu, para a gente entender por que alguns comportamentos e sintomas, né, estão presentes nos dias de hoje, na fase adulta, enfim. Também tem aquela frase assim, a criança de hoje é adulto de amanhã, né? Todo adulto um dia foi criança, né? E às vezes a gente se esquece um pouco de olhar para essa fase com o cuidado que precisa. Porque percebo que muitas coisas que não são resolvidas, não são olhadas nesse período, acarretam muitos problemas no futuros, às vezes com a esposa, sim, com os próprios filhos, relacionamento, no trabalho. Então tá tudo às vezes ligado tudo na parte que ficou lá atrás e que às vezes não deixou. Sim. E qual a idade que você indica para os pais? Porque a gente está fazendo esse julho laranja para poder a gente orientar bem os pais para levar os filhos, né? Que idade que você fala assim, a criança tem que começar a procurar um psicólogo, alguma coisa, ou algum comportamento, o comportamento do pai também, às vezes o pai não está dando conta, né? Muitos pais antes de falar assim, eu tive meus filhos, eu não estou dando conta. O que é os sinais ou esse tempo aí que você pode estar falando pra gente? Quando a criança começa a apresentar algum comportamento que foge um pouco daquilo que ela vinha apresentando antes, né? Que foge um pouco do habitual. Então depende muito, depende do que a criança está vivendo. Às vezes existe uma troca de escola, uma troca de cidade, às vezes uma separação dos pais.
Então depende muito daquilo que ela está vivenciando, mas é importante ficar de olho sempre quando foge muito do habitual, né? Se a criança está muito irritada, se a criança está muito nervosa, se de repente já tinha controlado, né, o xixi noturno, aí volta a fazer o xixi à noite. Então sempre estar de olho e percebendo algum comportamento que foge do habitual, buscar ajuda imediatamente. E os pais não precisam ficar ansiosos. Não, né? Eu acho que tudo é um processo, né? E é muito importante também que os pais eles se envolvam nesse processo, que os pais também busquem ajuda, né? Não só levar o filho para terapia, né? Mas que ele também vá em busca de se ajudar para conseguir ajudar o filho. É o mais importante. É o mais importante. Né? Existem algumas válvulas de escape, né, que a gente fala muito, que às vezes aparece na pessoa que usa um adulto. Então, assim, às vezes existe caso que o adulto, como você falou, às vezes é lá na infância que aconteceu um problema e ele não consegue superar na fase adulta, né? Então, às vezes tem um adulto que ainda continua chupando um dedo, tem um adulto que às vezes continua ainda chupando o bico, Sim, né? sim. E isso não seria um sinal, mas seria assim, prestar um pouco mais atenção em você, a gente mesmo olhar para dentro da gente e procurar ajuda. Na infância, o primeiro contato que a gente tem com o mundo é através da oralidade, né? Porque a gente vai amamentar, né? Que se não for no seio da mãe, na mamadeira. Então é o primeiro prazer que a gente tem na vida, o primeiro contato que a gente tem com o externo. E aí essa fase oral, ela vai durar mais ou menos até ali 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? E se acontece alguma coisa nesse período, existe uma fixação nessa fase oral, onde a pessoa pode desenvolver alguns hábitos depois, né, na vida adulta, como roer unhas, também é prejudicial, né, na parte odontológica, a compulsão alimentar, né, que muita gente tem. Então, coisas que não são resolvidas nesse período, que não são bem elaboradas, elas podem despertar alguns problemas futuros, né? E hábitos também. E hábitos também, que são prejudiciais. Eu tenho certeza que alguns pais, igual deve estar te procurando também, porque fica naquela ansiedade, o filho está na chupeta, o filho está no dedo. E tem alguma dica? O que você incentiva os pais a fazerem, no caso, com as crianças? A gente, né, vê alguns relatos de crianças que aparecem no exame de ultrassom, né, já com o dedinho na boca. Acontece muito, é bem comum, né? E às vezes, né, a criança adquire o hábito de chupar o dedo, mas também da chupeta, né? Isso ali nos primeiros anos de vida é um hábito assim extremamente confortante para a criança, né? Então a criança ela vive muitas vezes uma angústia de separação ali dos pais, no sentido de sair da cama dos pais, né? Às vezes vem aquela naninha também, que a criança pega, aquele cheirinho que a criança não deixa lavar de jeito nenhum, né? Não deixa tirar. Isso tudo ajuda muito a criança a lidar com essa angústia de separação nesses momentos que ela vai sair da cama dos pais ou que ela precisa lidar com alguma situação ali que está acontecendo, né? A questão da chupeta e do dedo, o que acontece? O dedo ele acaba sendo um pouquinho mais difícil porque ele faz parte do próprio corpo da criança. Tá fácil acesso. Sim, a chupeta, né, é um objeto que ele pode ser retirado, o dedo não, então fica um pouquinho mais difícil, né? E às vezes os pais tentam colocar pimenta no dedo, pimenta na chupeta, né? Isso, né, pode ser que funcione, pode ser que sim, mas não vai estar resolvendo de fato aquela questão emocional que a criança está apresentando. É igual fazer trocas. Se você me dá chupeta, eu te dou
um presente, brinquedo, um brinquedo, é. né? Então, às vezes não é isso. Não, é olhar para a criança e entender o que de fato essa criança está querendo dizer com esse hábito, né? Às vezes a criança já largou a chupeta, já largou o dedo, mas aí nasce um irmãozinho, ela volta, né? Mas aí volta, chupa a chupeta 2 dias também e já larga. Já larga, porque viu que o irmãozinho acabou usando. Ficou com ciúmes, acontece. Então tudo vai depender muito da forma que os pais, né, que os adultos responsáveis por aquela criança vão conduzir. Às vezes volta a fazer xixi na cama, Volta a fazer, muito xixi comum. aí tem que voltar com a fralda, dependendo da idade. E assim, se persistir, procurar ajuda, né? Mas tentar entender qual que é a demanda emocional que aquela criança está apresentando naquele hábito, né? Gente, é muito importante a gente estar sempre atento, né? Porque os nossos filhos, eles vão tendo essas mudanças de humor, de hábitos. Então, você pai, você mãe, vó, tia, né, que cuida de alguma criança, prestar muita atenção, porque pode causar alguns danos que vão ser para sempre. Sim. Né? No caso do dedo da chupeta na parte odontológica, vai ter uma formação de arcada, vai precisar às vezes usar um aparelho, né? Às vezes sofre bullying na escola. Sofre bullying na escola. Então, depende de você que está assistindo aí, ver esses hábitos e agir. Sim, né? Sim. Nós vamos dar uma paradinha agora e depois nós vamos voltar com o nosso quadro, que é o Mitos e Verdades. Não saia daí. Venham conhecer o Perim Supermercados. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama, além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionadas e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você todo dia. E a gente está de volta com a Aline, psicóloga, e ela vai estar respondendo umas perguntas de mitos e verdades hoje. Se a criança chupa dedo, é sinal de ansiedade ou trauma? Pode ser, mas nem sempre, né? Diria que talvez seja um mito, né? Por não ser 100%. Sempre 100%, né? Não é a causa. Se sentiu ansiedade ou trauma, tá chupando o dedo. Pode ser por outras causas também. Tudo depende da intensidade que isso acontece, né? Tem criança que só chupa chupeta à noite para dormir. Né? Aí se a criança começa a utilizar essa chupeta durante o dia, né? Muito tempo ali durante o dia, é legal a gente ficar de olho. Será que essa criança não está muito ansiosa? Por isso que ela está fazendo uso da chupeta durante o dia também? Durante o dia, fora do horário de dormir. Sim. Né? Passar pimenta ou substância amarga no dedo, na chupeta, você acha que resolve o problema? Né, cientificamente não tem nenhuma comprovação, né? Mas pode resolver, só que não pode, assim, resolve ali a situação de abandonar o hábito, mas talvez não resolva uma questão Você acha que aí vai associar sempre, se eu pegar, eu vou sentir esse gosto ruim, tudo? Pode ser que aconteça isso, né, e a criança acaba abandonando ali a chupeta ou o dedo, mas aquela demanda emocional que a criança tem, ela não vai ser atendida. Então, e além de que cientificamente não tem nada que comprove a eficácia, né? O hábito só é preocupante depois dos 3 anos? Talvez, uma verdade, né? Até essa idade a gente entende que é um mecanismo que a criança utiliza para se autorregular, né? Se regular suas emoções. Depois disso, a criança ela tem que ser ensinada a fortalecer, né? Se fortalecer emocionalmente para aprender a lidar com as questões do dia a dia de uma forma, né? A gente fala o processo de maturação emocional. Né, que nem esses adultos que às vezes fazem uso, né, do dedo, chupam o dedo ou até mamam na mamadeira, são adultos que muito provavelmente não conseguiram atingir esse processo de maturação emocional para lidar com os conflitos do dia a dia, né, de outras formas, de formas mais maduras mesmo, né? E aí recorrem a esses mecanismos. Às vezes na hora que tem que tomar alguma decisão, alguma coisa assim. Ou fica muito nervoso, muito tenso, né?
muito ansioso, aí recorrem a esses mecanismos mais primitivos, né? A criança que chupa dedo até mais velha vai ter algum problema psicológico? Pode ser que sim, né? Tudo é muito relativo dentro da psicologia, né? Pode ser que sim, né? Provavelmente. Então, por isso que a gente tem que ficar tão atento. O uso prolongado pode alterar a fala da criança? Pode, né? Pode, porque altera toda a dentição, né? Então isso atrapalha muito na fala também. E aí vem os processos de bullying na escola, né? Que é o que tem acontecido muito, Sim. né? Aí não só pelas vezes que usa chupeta, que mama na mamadeira, mas que tá com o dente torto, Sim. né? Não consegue fechar a boca porque o dente não deixa fechar a boca, não consegue falar direito, então Sim. acaba realmente sofrendo muito na escola. Com certeza. Aline, você teria alguma dica pro pessoal, né? A gente já falou de pôr pimenta, alguma coisa amarga para tirar o dedo, né? A chupeta. Você teria alguma dica da parte de psicologia para poder tentar tirar o hábito dessa criança, desse adulto? Na criança é tentar ir conversando, né? Entendendo qual é a demanda emocional que essa criança apresenta através do hábito de chupar o dedo ou a chupeta, né? E explicando para a criança, olha, você já tá mocinho, você tá mocinha, você tá crescendo, né? Você acha que, tipo assim, deixar de castigo, sabe, alguma coisa mais enérgica, punição. Nesses casos Não resolve, né? Não. É entender mesmo, né? Acho que nessa vida corrida que a gente tem, às vezes a gente não para ali para sentar com o filho, conversar, escutar como é que foi o dia, né? A criança, ela fala muito se a gente dá abertura. Então, ter esse tempo de qualidade com o filho ajuda muito a estabelecer uma rotina, né? Um sono A gente de tem qualidade. falado muito disso. Rotina e qualidade de tempo, não quantidade. Exatamente. Né? Aquele momento que você está com seu filho. Esses dias mesmo eu tive um paciente que perguntou: até quantos anos a gente tem que escovar os dentes dos filhos? Né? E o que a gente faz? Ele não gosta. A gente pega esse momento quando é criança, um momento seu e dele íntimo, para você estar escovando, estar conversando, entendeu? Não é simplesmente só escovar, fazer uma higiene bucal. É, na verdade, um contato. O vínculo, né? Vínculo. O vínculo, ele começa ali na amamentação, né? Não só... Tem muitas mães que não conseguem amamentar e até se culpam muito, mas a gente sempre fala que o que engorda o bebê de verdade é o vínculo da mãe com o bebê, não é o leite, né? É lógico que o leite é extremamente importante pelas questões nutricionais, mas aproveitar esse momento ali com o filho, tá ali de verdade pro filho, isso faz muita diferença. Isso alivia muito a ansiedade do filho ali, que às vezes aconteceu alguma coisa no dia dele, na escola, ou em algum momento, e os pais estarem ali tendo aquele tempo de qualidade, interessados pela vida do filho de verdade, faz toda a diferença e podem ajudar até a criança a conseguir parar de chupar a chupeta, o dedo, né? Contribui bastante. Eu sei que não é fácil, né? Muito pai e mãe que tá assistindo a gente vai falar assim: nossa, mas eu levo uma vida corrida, tudo. Não é fácil. Todo mundo tá nessa vida louca, vida corrida, trabalha, tá todo mundo sobrecarregado. Sim. Mas assim, um tempinho que tirar, né? Faz aquela rotina, porque tudo que você faz de rotina, que você vai se programando e faz com constância, vira hábito. Com certeza, com certeza. A gente não pode romantizar, né? E achar que tudo é lindo e maravilhoso e tudo acontece de uma forma linear, porque não é verdade, não acontece. Né? Mas acho que vale muito a pena o esforço, né? De se dedicar, de investir tempo ali de qualidade com o filho, porque isso reflete muito depois na vida adulta daquele filho, né? Nas relações que ele vai ter, né? Então é bem importante. E, gente, não tem volta. O tempo perdido não volta. Não volta mais, né? Aline, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Fala pra gente o endereço onde que você está localizada.
Meu consultório fica na Rua Coronel Diogo, número 918, no bairro do Brás. Depois vai estar o nome dela, o endereço e o telefone aqui embaixo para vocês poderem estar conhecendo ela melhor, tá? Ela também tem o Instagram. Qual que é o Instagram? É Aline S. Salomão. Pode mandar mensagem. Da outra vez o pessoal mandou, ela respondeu todas, né? Alguma dúvida, ela vai estar preparada para estar recebendo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Esse sistema para mim eu adoro também, né? Gostado, aproveitado, né? Porque a gente está fazendo isso com muito amor, tá? E até o próximo Sorria Sim. Venham conhecer o Perim Supermercados. Comida saborosa todos os dias com aquele tempero que todo mundo ama, além daquele pãozinho quentinho de todos os dias e aqueles doces maravilhosos. Você encontra tudo aqui na nossa padaria. No nosso açougue você encontra cortes selecionados e carne de qualidade. No nosso hortifruti você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas, além de ofertas imperdíveis. Feito pra você.